Okay. Por que os jovens estão no desemprego? Porque o Estado não criou, não é? Não criou um ambiente de negócio favorável para que os jovens possam ser inseridos no mercado de trabalho. Para ti, por exemplo, o jovem que sai da universidade, termina um curso profissional e deseja um emprego, vai ser cobrado 2 anos, 5 anos de experiência. Mas como é que esse jovem vai ter experiência se nunca teve uma oportunidade de emprego? Okay. E por causa disso, não existe esse emprego para o jovem. O que o jovem faz? Tem maior tempo livre. Tem todo o tempo livre. E o que é que tem? Então, esse tempo livre é subaproveitado. Subaproveitado vai fazer o quê? Está com os amigos, estão numa roda de conversa, vai surgindo as bebedeiras e pronto. E o dia passa. Não é? Okay. É claro, os jovens, neste caso, que vivem esse tipo de situação, são vítimas de um sistema que quer que eles se tornem assim. Rádio Ouvinte. Ouvintes, boa tarde. 16 horas e 23 minutos na rádio. 15 horas não, já falei 16 horas e 23 minutos na rádio. 5 de fevereiro, o ano é 2022. Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa Papo Reto. E, portanto, propomos então aqui ter uma conversa mais aberta de jovens e para jovens também. E o convidado do dia já está a ser visto nas imagens. Pedro Vita, na Rádio Ouvinte, muito obrigado pela sua presença na rádio. Tenho muito gosto em ter-te aqui. A nossa entrevista será consigo, o nosso programa Papo Reto será consigo. Pedro Vita é líder juvenil da União da Juventude Patriótica. Está aqui conosco para então uma conversa aberta de jovens para jovens, né? Seja bem-vindo e muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Muito obrigado, fui muito bem acolhido. Estamos dispostos então para o Papo Reto. O Papo Reto, né? Certo. Gosta de Papo Reto? Gosto de Papo Reto. Penso que é a linguagem própria da juventude se comunicar. E eu tenho essa característica, não ser muito rodeio, mas ir ao X da questão. E quando eu vi que o nome do programa é Papo Reto, me identifiquei e é um prazer estar aqui. Obrigado mesmo. Já que falaste de comunicação, a juventude de hoje comunica-se bem? Bem, a juventude de hoje ainda encontra alguma barreira no ponto de vista da comunicação, porque muitas das mensagens às vezes chega mal e a juventude por sua vez responde mal, não é? Não tivemos desde a independência de Angola um processo que velasse principalmente para a transmissão de alguns conhecimentos dos nossos pais, ou seja, dos nossos mais velhos, a razão pela qual o tempo se passou e começamos a viver o que para nós era um modo de viver, mas para os mais velhos era uma inversão de valores, ou seja, era algo que no seu ponto de vista era indecente, por exemplo, como o uso de brinco, o uso de algumas tatuagens, não é? No entanto, esse todo o processo de violação, não é, daquilo que é alguma forma de estar ou de se comportar, falhou porque faltou propriamente comunicação. Uma boa comunicação. Os senhores, os adultos hoje, os mais velhos, não comunicam-se como devia ser com jovens atualmente? Bem, nós tivemos um processo em que nossos pais foram mais reservados, diferentemente dos pais que se levantam hoje em dia, mas antigamente os pais entregavam tudo aos professores, e os professores tinham aquela timidez que tinham que obedecer simplesmente os programas pedagógicos que lhes eram apresentados, não é? Os pais tinham o certo tabu mesmo para falar da própria sexualidade, razão pela qual ainda vimos que hoje em dia há muito nível de gravidez precoce, porque as mulheres não eram, enquanto adolescentes, não lhes passaram a comunicação devidamente, como é que deviam se cuidar. Então o nosso país ainda atravessa problemas básicos que eu entendo que é por conta da comunicação que faltou, e que se existisse muita coisa seria evitada, como o desvio comportamental de muitos jovens que estão na delinquência, porque o papel do psicólogo, né? Não sou psicólogo, mas tenho uma irmã psicóloga que temos partilhado algumas ideias. Ela entende que ainda devia ser mais presente em todos os lugares, das escolas, igrejas e até os bairros, as comissões de morador, não é? Porque todo mundo tem um papel de educação, cada um, no caso, deve apresentar não é, aquilo que são as valências morais da própria sociedade em todos os lugares onde o jovem está representado. Muito bem. Vamos entrar agora diretamente mesmo já para a nossa conversa. Qual é a maior preocupação do jovem angolano atualmente? A maior preocupação da juventude angolana atualmente é o emprego. Emprego? Sim, o emprego ainda é o principal problema
da juventude angolana, ou seja, os desempregados, segundo os dados segundo o censo geral da população realizado em 2017 e alguns dados que obtivemos no Instituto Nacional de Estatística, diz que claramente que a maior parte dos jovens angolanos estão no desemprego. E até tirando essa questão dos dados estatísticos, é nós descermos aqui debaixo do prédio, sairmos às ruas e vamos ver a olho nu. Não precisamos até de algum esclarecimento técnico ou alguma explicação com desenhos, mas é só olhar ao seu redor. Quantos jovens nas nossas famílias estamos ao desemprego? Quantos jovens nas nossas igrejas, nas nossas escolas? Mas por que esse desemprego? Porque não há capacidade, não há oportunidade. Bem, eu levanto aqui a questão da oportunidade, não é? A questão da oportunidade, porque o Estado, na verdade, é o que tem a responsabilidade de criar, não é, a empregabilidade para os jovens. Não emprega. Não, o Estado emprega sim. Eu vou explicar o porquê. O que é que acontece? É a responsabilidade do Estado que cria, não é, condições econômicas, bom ambiente de negócio para que as empresas contratem. Okay. Por que os jovens estão no desemprego? Porque o Estado não criou, não é, não criou um ambiente de negócio favorável para que os jovens possam ser inseridos no mercado de trabalho. Quando o Estado não assim procede, as empresas têm receio, ou seja, de apostar, os empresários têm receio, não é? Em apostar os seus dinheiro para a criação de postos de emprego, e o empresário estrangeiro também não aparece no mercado nacional trazendo seus negócios para cá. Okay. Não é? Já diferentemente dos outros países, para ter noção, que muita desculpa daqui em Angola muitas vezes tem sido a Covid-19, mas o Brasil, por exemplo, nos últimos meses do ano passado, gerou 2 milhões de emprego. É preciso que o Estado entenda a sua responsabilidade. É claro que não vai empregar todos para a função pública, mas é responsabilidade do Estado claramente criar condições de negócio para que a juventude esteja empregada. Pronto, tudo bem. Aí claramente, mas há um ponto que se diz: há muitos jovens que estão desempregados, nós verificamos alguns empregados, e os que estão desempregados se calhar podiam olhar para outros pontos, outras formas de sobrevivência. Hoje em Angola raramente vemos um jovem abrir uma cantina, são mais os estrangeiros. Exatamente. Seja, aí vem a pergunta: o jovem angolano tem interesse em trabalhar? O jovem angolano tem interesse em trabalhar. Tem interesse em trabalhar e o jovem angolano está disposto a trabalhar. O problema são mesmo as oportunidades. Ou seja, se veres, por exemplo, na construção das centralidades em Angola, onde a mão de obra maioritariamente foi chinesa, não é? E nós vemos grande parte da força produtiva da sociedade, que seriam os jovens, sem sequer ter uma oportunidade de trabalhar na própria construção do seu país. O jovem não é tido nem achado. O jovem não foi tido nem não é tido nem achado nessa governação. E eu vou lhe dar um exemplo. Você como responsável juvenil, certo? Você como responsável juvenil, qual é a sua opinião relativamente, se é que há, relativamente à inserção social, ou seja, o que eu quero saber, na verdade, é se você vê se existe ou não, ou que existe ou não um plano para o jovem angolano nesta governação, uma inclusão dentro desta governação. Não existe exclusão. Eu digo isso com toda a propriedade. Não há programas sérios de inclusão juvenil. Nós vivemos num país em que maioritariamente é jovem. Mas olha para as instituições. Olha primeiro pela Assembleia Nacional, que é o que mais me preocupa. Quantos jovens estamos lá representados? São minoria completamente desconsiderável. Num país onde maioritariamente é jovem. E um pouquinho os que nasceram nos anos 80. Quando é que os que nasceram em 90, os que nasceram em 2000 vão começar a atingir os graus de deputado, por exemplo? Okay. Há um problema que olha também para os ministérios. Quantos ministérios nós temos jovens? Quantos ministros são jovens num país onde maioritariamente é jovem? Isso é uma das coisas. Isso é um indicador claramente de que o jovem não tem sido inserido devidamente. Ou seja, para ti, por exemplo, jovem que sai da universidade, termina um curso profissional e deseja um emprego, vai ser cobrado 2 anos, 5 anos de experiência. Mas como é que esse jovem vai ter experiência se nunca teve uma oportunidade de emprego? É preciso também apelar que os órgãos de empregabilidade que velam sobre isso, no sentido de facilitar os jovens, não exigir esses anos de experiência que são absurdos. Não, mas se calhar esses anos de experiência é muito por conta da má qualidade do ensino.
Não. Não podemos aqui dizer isso. Não podemos aqui dizer. A má qualidade de ensino é um facto. Mas o trabalho também é um facto. Ou seja, as empresas têm métodos próprios. Os jovens universitários saem da universidade. Um momento. O jovem angolano está preparado, que sai de uma universidade, está preparado para as empresas funcionam da seguinte maneira. O jovem sai, quando chega, ele vai beneficiar de um processo de formação para o aprimorar no funcionamento da empresa. Não vai sair da universidade ou de um curso técnico, não é? Diretamente colocado para um posto de trabalho sem propriamente passar por um processo, não é, de funcionamento da empresa. Isso é uma questão de contratação. A contratação prevê tudo isso. Das contratações mais sérias, que por mais brilhante que você seja nas universidades, muitos jovens, quando chegam nos locais de trabalho, são péssimos técnicos. Isso implica dizer que o método mais viável é que os jovens, quando saem da sua formação, passam pelos testes de admissão. Está resolvido o teste de admissão e vai passar por um processo de formação, de adaptação do trabalho que vai fazer. Se for excelente, a empresa contrata, e se não for, é claro, obviamente, vai dar a vaga para uma outra pessoa. O jovem angolano lê? O jovem angolano, olha... Gosta de ler atualmente? Olha, são alguns valores que a juventude angolana foi se perdendo. O jovem angolano gosta de ler atualmente? O jovem angolano gosta de ler. Gosta de ler. Porém, o número de biblioteca ainda é reduzido. O número de internet... O número de usuários da internet também ainda é reduzido. Hoje o jovem angolano prefere estar no ambiente com os cambas a beber ou estar em casa? Mas isso até é uma realidade, que os jovens gostam sim. Os jovens estão aí para beber, tudo bem. Ok, não negamos isso. Isso é uma verdade. Não é? Isso é uma verdade. Mas por que isso acontece? Não é? Isso aqui é o X da questão. É onde nós temos que analisar. Lê menos hoje. Não, o problema é que o jovem angolano está frustrado. O jovem angolano vê os seus sonhos frustrados por aqueles que estão a governar e não conseguem garantir, não é, alguma ocupação ao jovem. Ou seja, os jovens estão desempregados, né? O normal seria o jovem estar a trabalhar em determinada hora do dia e depois ter um tempo livre. E por causa disso, não existe esse emprego para o jovem. O que é que o jovem faz? Tem maior tempo livre. Tem todo o tempo livre. E o que é que tem? Então, esse tempo livre é subaproveitado. Subaproveitado vai fazer o quê? Está com os amigos, estão numa roda de conversa, vai surgindo as bebedeiras e pronto. E o dia passa. Não é? É claro, os jovens, neste caso, que vivem esse tipo de situação, são vítimas de um sistema que quer que eles se tornem assim. Porque quando não há políticas públicas para a inserção... Mas do sistema em querer que o jovem fique assim? Manutenção do poder. É preciso distrair a juventude. É preciso distrair a juventude. A manutenção do poder acarreta consigo. Não, é claro, se olhares, por exemplo, para o conteúdo que passa nas televisões, olhares, por exemplo, o excessivo número de entretenimento, as maratonas exageradas são completamente programadas. Ou seja, aqueles que governam têm um plano de continuidade do poder, manutenção do poder. E para a manutenção do poder, eles precisam distrair a juventude para que a juventude não seja exigente, a juventude sinta-se incapaz de ir atrás dos seus sonhos, porque obviamente vão estar debilitados por alguma... Por algum fracasso que a bebida os tenha criado, não é? Porque a bebida acarreta em si desistência até do sistema escolar, desvios comportamentais. Muitos jovens vão ingressar à criminalidade, não é? Porque há muito espaço livre. Muito espaço livre. O jovem angolano, Angola é um país bom para se viver como jovem? Olha, era para ser um país bom para se viver. Os jovens querem migrar. Era para ser. Eu vou dar um exemplo. Por que os jovens querem viver fora do país? Até para os que trabalham a situação está difícil. Teres noção que um funcionário num salário base em Portugal são 700 euros. E aqui em Angola quanto que é? Não é? A questão salarial é precário. E até pode ganhar um salário técnico superior, mas em dólar quanto é que o cidadão ganha normalmente? E alguma coisa que precisamos revelar aos angolanos, que o salário que se ganha em todos os níveis é completamente miserável. Porque quando for-se fazer o cálculo, não é, para tirar o valor da escola, dos meninos, o valor da alimentação, que é precária, mas porém muito cara, vai se dar conta que o salário real que o cidadão ganha é muito baixo e que não dignifica o homem angolano. No entanto, por isso é que há uma onda de imigração, não é? Todavia, nós temos dito sempre aos jovens que não desistamos da nossa pátria, que continuamos a lutar por ela, que a luta deve ser feita
por aqueles que estão aqui, vamos enfrentar o regime e provocar a mudança, porque a mudança claramente não será dada de mãos beijadas. Nós devemos ir atrás e essa mudança nós vamos conseguir. É claro que a luta não se fará distante. Precisamos estar aqui, concentrados com os irmãos, para procurarmos a mudança que tanto almejamos. Ok. Pedro, você como líder juvenil, o que é que a sua união tem feito para os jovens? Nós temos feito conscientização social, temos levado a todo momento a exortação de que o futuro de Angola está na mão dos jovens. Aliás, até no futuro, o presente de Angola está na mão dos jovens, não é? E nós estamos a ver o presente bastante comprometido por aqueles que não querem que o país avance. Não estão comprometidos com a juventude. Se lembram na campanha enquanto João Lourenço, enquanto candidato, prometeu 500 mil empregos à juventude. A juventude esperou e estamos no fim do mandato e os 500 mil empregos não chegaram. Nós temos que dizer à juventude que isso deve custar algum preço. A juventude está frustrada. A juventude está frustrada porque vê os seus sonhos frustrados. Ou seja, algumas pessoas, né, que são detentor do poder, entenderam ao seu belo prazer que precisam claramente prejudicar a juventude. Olha para os programas de habitação, olha pelo programa de educação. Quantos jovens até aqui estão fora do sistema escolar? São muitos e a todos os níveis. A todos os níveis. E não é falta de vontade. Esses jovens têm claramente vontade de estudar. Mas as condições, muitas das vezes, é que não têm. Muitos têm que optar. Quando muitas das vezes aparece a oportunidade de estudar, se vão trabalhar, procurar o pão de cada dia ou se vão às escolas. Isso é que leva os jovens muitas vezes a tornarem-se manifestantes, né? Não, a questão de manifestação é uma questão patriótica, é revolucionária, é um dever que cabe-nos a todo cidadão angolano que almeja a mudança para Angola deve saber que só a revolução é o caminho. Okay. A revolução é o caminho para tirar aqueles que querem se perpetuar no poder. Okay. Como é que vês o ativismo em Angola? Bom, o ativismo praticado em Angola. O ativismo praticado em Angola pode ter outras suas vertentes que eu não quero aqui citar, mas eu vou lhe dizer que todos aqueles que fazem pela mudança, pela revolução, para a mudança do atual quadro em que nós vivemos, são nossos irmãos. Quais são as outras vertentes que disseste que não querias referenciar? Bom, as outras vertentes é que nós estamos perante uma situação em que a sociedade civil não está devidamente organizada, não é? Ou seja, que quando o partido da situação tem seus encontros, chama a sociedade civil. E quando o outro organiza, também chama a sociedade civil, não é? Então há uma desorganização, mas eu me foco aqueles que têm compromisso com a pátria, aqueles que querem a mudança. Esses sim são verdadeiros patriotas e devem continuar com essa nobre missão, porque isso é que resultará com certeza a mudança que tanto almejamos em 2022. Existem poucas casas de cinema, poucos campos para que os jovens possam então aí jogar, poucos sítios de recreação. Mas casa de bebida tem muito. Exatamente, não é? Faz parte de um programa que visa distrair a juventude, como eu estava aqui a dizer. Porque a juventude está a ser conduzida à bebedeira. Se olhar as fábricas que foram à falência, poucas dessas fábricas são de bebedeira. Poucas dessas fábricas. Gasosa é mais cara que a birra, meu. Gasosa é mais cara? Gasosa é mais caro que a cerveja. Gasosa é mais cara que a cerveja. Bom, a cerveja está mais barato que a gasosa. Bom, é um dado novo. É um dado que eu de fato não tinha. Mas se pudermos fazer alguma interpretação desse dado, é o seguinte: há mais oferta da bebida alcoólica, não é? Do que da gasosa. Eu acho assim, do que as bebidas não alcoólicas, não é? É só nós andarmos às lojas e vermos qual é a oferta. Se as rolotes ou as maratonas vendem mais o quê? Vendem mais bebedeira, bebidas alcoólicas, digo eu, ou as bebidas não alcoólicas? É claro, esse é um dado que completamente cai por terra ao olharmos ao nosso redor e virmos o que realmente é praticado, como está a situação. Então isso é caótico, nós criticamos isso a todos os níveis, porque nós entendemos que a bebida alcoólica é boa sim, porque o jovem precisa de um momento de lazer, mas esse momento de lazer, quando já é a tempo integral, ou seja, é a todo instante, é porque é programado, é porque os que querem permanecer no poder querem frustrar a juventude, e uma das formas de desabilitar a juventude da sua capacidade intelectual é associá-la ao álcool. Okay. Também é isso. Okay. Qual é o papel do APN na sociedade? Nós somos um partido que velamos pela mudança. Não estamos satisfeitos. Nós somos um partido emergente
que não nos conformamos com o atual quadro do partido que governa e da democracia em Angola. Porque nós entendemos que há defeito nas duas áreas. Da forma como é feita a democracia, na forma com que se governa e na maneira que também é feita a oposição, que não podemos deixar de lado. Porque nós sempre temos dito que 40 anos de poder é muito, mas 40 anos de oposição também é muito. Temos que avaliar, convidar os angolanos a refletir, a saberem se este plano de manutenção do poder, com quem contou? Quem eram os cúmplices? Numa casa, não é normal que a mulher não está contente com o comportamento do marido e vivam durante 40 anos. Não é normal. Os amigos não andam junto. Estás a dizer que o cúmplice é o povo? Não, não estamos a dizer que o cúmplice é o povo. O cúmplice é aqueles que deviam pressionar o governo. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro. No momento das eleições em 2017, houve alegações de que houve fraude eleitoral. Houve? Houve fraude eleitoral. Mas sabe o que aconteceu? Certeza? Houve fraude eleitoral. Todos os partidos... Não, houve fraude eleitoral. Vocês têm provado, mas mostraram por quê? Mostraram essas provas. Mas sabe o que aconteceu? No dia seguinte, os mesmos que disseram que tem fraude foram tomar posse na Assembleia Nacional. Ok. É alguma ideia que nós na APN, por exemplo, não faríamos. Se nós entendemos que as eleições foram fraudulentas, vamos deixar a responsabilidade de quem fez a fraude e nós não tomávamos posse. Porque quando nós estamos a tomar posse, estamos a dar, não é, braço de legitimar a fraude. Nós não podemos legitimar a fraude em nenhum momento. Por que achas que eles então tomaram posse depois de terem dito que houve fraude, tomaram posse? Por quê? Em nome do dinheiro. Ok. Em nome do dinheiro, não em nome da estabilidade. Temos poucos políticos sérios? Olha, os sistemas políticos estão completamente... O que nós podemos ver é que há lideranças políticas em que podemos aqui a dizer abertamente que não se compreende, não é, as suas atitudes. Porque você não pode dizer que as eleições foram fraudulentas e no dia seguinte vai tomar posse da Assembleia. Pegas o teu casaco, usaste a tua gravata e foste tomar posse. Estás a legitimar, né, todas as outras irregularidades que o partido no poder vai fazer depois... durante a sua governação. Porque estás a fazer parte de um ato, não é? De um ato que de traição. Os angolanos sabem onde votaram. Cada angolano sabe no seu coração em qual lugar colocou o seu voto. Quem ganha as eleições? Quem ganha as eleições, isso depende muito. E eu vou aqui dizer que ganha as eleições é o partido que obtém maioria eleitoral nas urnas. Sim, na tua opinião, quem ganha as eleições? Quem ganha as eleições é a oposição. Ah, é? Certo. Qual a oposição? A oposição. Qual das oposições? Só existe uma posição em Angola, a oposição é uma posição. Ou seja, nós temos aqueles. Nós temos aqueles. Não tem outras oposições. A oposição é partidária. A oposição. Tudo bem, mas são o partido, o partido, né? Que governa. Não, os partidos da oposição. Eu digo. Espera, eu tenho que falar num contexto geral. Porque sabe o que acontece? Temos mais de 3 partidos da oposição. Não, nós nesse momento temos 6 partidos. Temos mais de 6 partidos. Temos 6 partidos, não é? Temos 6 partidos com o MPLA que está a governar, não é? No entanto, todos os outros 6 partidos, todos os 5 partidos da oposição lutam contra o MPLA. Procuram tirar o MPLA do poder. O objetivo é comum. Não é? No entanto, a derrota do MPLA significa uma vitória da oposição, porque todos lutaram por objetivo comum. Eu entendi o teu ponto. Exatamente. Mas eu teria entendido mais ainda se houvesse uma coligação, né? Porque não há coligação. Existe coligação. Existe coligação. Existe uma coligação. O que eu tenho a entender é que a derrota do MPLA todos ganham. Pronto. Exatamente. Mas a minha pergunta é, quem ganha? Qual das oposições? E a oposição, é isso que eu disse, são 5 partidos da oposição. Depois na sede do MPLA, quem assume? O partido que obtém maioria eleitoral. Na sua opinião, qual? É isso que eu quero saber. Não percebi. Na sua opinião, quem? Qual é o partido? Não, os resultados primeiro são duvidosos. Os resultados são duvidosos. É isso que eu posso lhe dizer. E eu sou uma pessoa partidária, né? E nós soubemos que as eleições, os resultados apresentados foram completamente duvidosos. Nessa dúvida, não soubemos qual dos partidos da oposição teve maior voto. Foram duvidosos. Ah, é? Quem é capaz de dizer que não, eu obtive menos
num processo que foi completamente duvidoso. Se o processo é duvidoso. Vocês não têm parlamentares, né? Não têm deputados sentados na Assembleia? Nós, devido à fraude eleitoral de 2017, fomos penalizados, não tivemos representante parlamentar. Não é? Mas em 2022, o fruto do nosso trabalho e a nossa vigilância, porque somos uma via alternativa e nós apresentamos aos angolanos um projeto sério sobre Angola, aquilo que queremos fazer para a vida dos angolanos. Os angolanos, obviamente, poderão acreditar numa força emergente que não tem culpa. A nossa força, a nossa força política não tem culpa em nenhuma desgraça que acontece nesse país, porque as desgraças desse país estão bem identificadas. Foram a guerra, primeira desgraça, e nós conhecemos os autores das guerras em Angola, estão completamente identificados. E a segunda desgraça é a corrupção. O nosso partido é uma força emergente cujos seus membros não estão ligados a nenhuma dessas nenhum desses desastres. Okay. Por isso é um motivo pela qual a juventude angolana vai depositar a sua confiança no nosso partido. E o número de visitas que temos tido, o número de crescimento exponencial que temos tido, é devido a isso. Que nós somos um partido voltado à juventude, temos programa sério e nós temos um plano para tirar a vida do cidadão angolano dessa... Os planos tão rapidamente para a juventude? Por exemplo, nós vamos ter um plano que é no nosso programa de governo sobre o Super Ministério dos Combates à Pobreza e ao Sofrimento do Povo. Porque nós entendemos claramente que a situação do angolano ainda é a pobreza e o sofrimento do povo. Isso é um facto. É um facto. E não precisamos aqui de dados estatísticos. Saia para a rua e vais ver como é que o povo vive, onde é que o povo mora, em que condições. Mudarem isso. Nós, ao implementarmos esse ministério, não é? As nossas políticas claras de combate à pobreza como nossa principal prioridade, nós queremos colocar o pobre no nosso orçamento. Porque o que acontece? O setor das Forças Armadas em Angola ainda é o setor que mais recebe do Orçamento Geral do Estado. Nós queremos inverter isso. Nós queremos que o pobre tenha uma percentagem, tenha alguma coisa que lhe saia do Orçamento Geral do Estado diretamente para as suas contas. Nós queremos fazer isso. Para ter noção, nós sabemos que os angolanos estão a ser assaltados e aldrabados, roubados todos os dias por esses que governam. Já no nosso governo será diferente, porque nós vamos canalizar, vamos fazer com que a distribuição seja justa, a distribuição da riqueza nacional, que os angolanos sintam-se donos das suas próprias terras. Isso é discurso de político. Não é discurso de político, são programas que nós podemos apresentar com maior profundidade, certo? Discurso dos políticos são aqueles que dizem que vão, não é, garantir 500 mil empregos e não garante. São aqueles que dizem que mudança, mas estão há 40 anos na oposição, mas que isso? Tem que saber se estás no papel de cúmplice, não é? E para a permanência dos partidos que vivem muito tempo do poder, é preciso uma colaboração forte daqueles que eles têm ao lado. Porque sem isso é impossível. Por isso é que nós ainda entendemos que as eleições devem ser vigiadas e a revolução deve ficar atenta. Não aceitar jogos políticos, e a juventude tem que saber definir que nós sabemos onde votamos e votamos para mudança, e se a nossa vontade não for respeitada, a juventude precisa mostrar sinais das suas satisfações. E de que forma? De que forma? De que forma? Desobediência civil generalizada. Não podemos aceitar continuar a viver num processo de escravatura como estamos a viver. Jamais. Ok. Pedro Vita, obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito obrigado. Foi rápido? Muito rápido já. Falei 30 minutos, mas... Passaram os 30 minutos? Ah, é? Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Pedro. Passou muito rápido, 10 minutos. Não falei metade do que eu preparei. Vais voltar, vamos voltar. Boas cenas. É? Falaste mesmo. Obrigado pela sua presença na Rádio 20. Tens aí mais um minutinho para deixar alguma outra informação que achas que me tenhas deixado? Bem, nós queremos dizer propriamente aos angolanos que vamos ficar atentos. Não caiamos em promessas eleitorais.
não aceitamos que aqueles que nos conduzem durante muitos anos sejam eles de novo a nos conduzirem nesses últimos anos. Nós precisamos encontrar os partidos alternativos, os partidos emergentes que não têm mácula, não têm mãos de sangue porque não participaram de nenhum conflito armado, não têm mãos de corrupção porque nunca governaram e não estão, os seus líderes não estão sentados em nenhum escândalo de corrupção e cujos seus líderes são pessoas que têm programas sérios e querem mudar Angola. E temos a certeza que, sendo assim, vigiando o processo eleitoral na base de um programa de revolução, nós garantirmos uma estabilidade financeira, uma estabilidade familiar para todos os angolanos. Pedro Vita, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Está tudo dito. Pedro Vita é líder juvenil da União da Juventude Patriótica, partido APN. Ouvintes, muito obrigado pela vossa presença na rádio. Foi mais uma edição do seu programa Papo Reto. Portanto, tive muito gosto em tê-los do outro lado. Continuem ligados à Rádio 20. Pedro Vita de estar aqui mais vezes para debater conosco. Muito obrigado. Pedro Vita ficou com receio de falar umas cenas aí, mas na boa, não vamos falar, é? Não, vamos falar, nós estamos aqui para isso. Obrigado pela vossa presença, audiência, tive muito gosto em ter-los do outro lado. Boa tarde, a seguir a entrevista com o Nazarino King. Hoje eu não quero stress com ninguém. Enche o meu copo, eu só quero chillar. Então vou ligar pra minha gang. Hoje o chilo é no Mobiva. E a nigga traz mais garrafas e traz aquelas novinhas. Baila, baila, baila morena, baila, 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 baila negrinha, baila, Vem curtir comigo essa wave. Vem curtir comigo essa party, yeah. Vem curtir comigo essa wave. Vem curtir comigo essa party, yeah.